Olá, boa noite. Boa noite, vocês estão por aí? Olá, tudo bem? Boa noite. Cheguei um pouquinho antes, né? Esperar o pessoal chegar. Meus amores, quem tá aqui, me conta uma coisa, se der para conversar aí por enquanto. O que vocês estão vendo na química? Vocês já começaram a ver ligações químicas? Vocês já viram ligações covalentes, ligações iônicas? Ah, então tá bom. Bem-vinda. Espero que você goste. Ah, que bom. Não, Thalita, vocês não viram ainda, não, em química? O que vocês estão vendo em química, Thalita? Você consegue escrever aí para mim, só para eu ter uma noção? Enquanto o pessoal chega? Ah, tá. Estrutura, boa. Vocês têm duas químicas também, assim como biologia, não tem? Na outra, vocês estavam vendo o quê? Você lembra? Hum, as fases que você fala é aquela de sólido, líquido e gasoso? É isso? Ou não? Isso, boa. Então, ótimo. Então, tá joia. Obrigada, viu, Thalita? Deixa eu diminuir aqui. Geralmente é uma biologia só, mas é porque aqui no cursinho a gente conseguiu duas, aí é bom que a gente consegue andar mais, porque como é uma aula por semana, né? Na escola que eu trabalho é uma biologia só, mas a gente tem 3 aulas por semana. Então foi bom demais a gente conseguir 2 horáriozinhos para biologia. Ô, gente, como deu 7:1, vou começar e seja bem-vinda, viu? Espero que você goste. Qualquer dúvida, só para a gente começar, não sei se você sabe, mas a gente tem monitoria. Então, geralmente eu dou o conteúdo e aí a Laura, que é a nossa monitora, eu sempre passo uma listinha de exercício para ela e na monitoria ela trabalha os exercícios baseados na nossa matéria, tá? A nossa monitoria, se eu não me engano, é terça-feira, 6 horas, não sei, depois eu te passo direitinho o horário. Tá lá no nosso grupo também, eu acho que vale a pena você dar uma olhada. Que fazendo exercício talvez seja melhor, talvez não, com certeza é o melhor jeito da gente treinar e estudar para o Enem. Tá bem? Seja bem-vinda. Então vamos lá, meus amores, vamos começar então. Opa! Já fiz bobagem aqui, peraí. Cadê vocês? Pronto. Deu 7:02, a gente vai começar. Olha, na última aula eu comecei a falar de o que a gente vem conversando, né, na Biologia 1? A gente vai tentar entender a vida, a gente vai começar a entender os compostos, as moléculas que são fundamentais para a vida. Na aula passada a gente começou a falar da molécula mais importante quando a gente pensa na constituição da vida, mais importante para a vida mesmo, que é a água, né? Então a gente comentou algumas coisas da água, eu vou dar uma relembrada rapidinha aqui para a gente terminar de concluir. A gente vai concluir, a gente vai falar um pouco mais das propriedades, para ficar claro para todo mundo por que que a água é tão importante para a vida, né? Por que que quando as pessoas, por exemplo, assim, associam a presença de água, sei lá, em um outro planeta, que não seja o planeta Terra, falam assim, nossa, se tem água, pode ser que tenha vida. Então, por que será que a água é tão importante para a vida? Eu até comentei na última aula com vocês que cerca de 75% do nosso corpo é feito de água. Então, é importante para a gente entender vida, é importante a gente entender o que é essa molécula. A gente começou conversando, falando que a molécula de água é formada, então, por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Todo mundo lembra disso, né? Então, a fórmula da água é H2O.
A gente viu que esses elementos, o hidrogênio e o oxigênio, eles interagem entre si por ligação covalente. Vocês vão ter essa aula na química, por isso que eu perguntei aqui no início da aula se vocês já tinham aprendido ou não. O professor de química vai explicar isso com muita calma. Provavelmente já vai chegar, porque é o inicinho da química, tá? Então, a ligação covalente, só para a gente dar uma relembrada, é quando tem compartilhamento de elétrons. Então, tanto o hidrogênio quanto o oxigênio, eles vão compartilhar elétrons, formando então a minha molécula de água, formada, como eu falei, por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Na última aula eu comentei com vocês que a eletronegatividade do hidrogênio é muito diferente do oxigênio. A gente viu que apesar dos dois compartilharem, né, esse par de elétrons, o oxigênio ele tem uma força de atração desses elétrons muito maior do que comparado com o hidrogênio. Ele tem uma quantidade maior de prótons no seu núcleo, então ele puxa com mais força os elétrons para perto dele. O que traz uma característica muito importante da água, que é o fato da água ser uma molécula polar. O que significa falar que a água é uma molécula polar? É que parte dela vai ter uma carga parcial positiva e parte dela vai ter uma carga parcial negativa. Por quê, professora? Porque lembra que onde tem o hidrogênio, eu falei que onde tem, perdão, o oxigênio? Eu falei que o oxigênio ele é mais eletronegativo. Então, se o oxigênio e o hidrogênio eles estão compartilhando lá o parzinho de elétrons, como o oxigênio ele puxa para mais, ele atrai com mais força esse elétron para perto dele, aonde tem ali na molécula de água o oxigênio, a gente vai ter uma carga parcial negativa. Aonde tem o hidrogênio, a gente vai ter uma carga parcial positiva. Tem polos diferentes, isso quer dizer que a água é uma molécula polar. E entender que a água é polar, gente, faz toda a diferença daqui para frente. Porque todas as propriedades que eu for comentar da água a partir de agora, eu sempre vou voltar. Ah, por que disso? Porque a molécula da água é polar, tá? Vocês vão trabalhar a água também na química, vocês vão aprender na química com muito mais... Vocês vão aprofundar muito mais o que é essa ligação covalente, o que é a eletronegatividade de cada elemento químico, tá? Mas por agora é importante só que vocês tenham essa noção para a biologia, que a molécula da água é uma molécula polar. Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Pronto. Aqui que é a ideia que eu mostrei para vocês, né? Então, o oxigênio, onde tem oxigênio é a carga parcial negativa, onde tem hidrogênio é a carga parcial positiva. Isso é para formar a molécula de água, mas a gente sabe que uma molécula de água interage com outras moléculas de água. E a gente conversou na última aula também que essa interação é chamada de ligação de hidrogênio, que é uma ligação relativamente forte e que une uma molécula de água à outra. Como que acontece essa interação? Por diferença de carga. Lembra que a molécula de água é polar? Parte dela é positiva, parte dela tem uma carga parcial negativa. Então, a atração acontece por diferença de polos. Então, se a gente reparar aqui, olha, se o oxigênio é onde tem... Deixa eu aumentar aqui, peraí. Se o oxigênio é onde tem a carga parcial negativa, e se onde tem os hidrogênios que tem a carga parcial positiva, aqui vai ter uma interação. Então, uma molécula de água interage por outra molécula de água por ligação de hidrogênio. A gente conversou isso na última aula. Como a ligação de hidrogênio é uma ligação relativamente forte, significa que as moléculas de água elas estão fortemente unidas umas às outras. Então, aqui eu tenho uma molécula de água, aqui eu tenho outra. Então, elas estão ali, ó, fortemente unidas. Isso traz a primeira propriedade que vimos na última aula, que é a coesão. Então, quando eu falo de coesão, eu estou falando dessa força de interação entre uma molécula de água e outra. Lembra que é uma interação intermolecular, é entre moléculas e faz então que elas fiquem sempre bem juntinhas, bem coesas, né? Bem ligadas umas às outras. Tá bom, professora, a gente já entendeu o que é coesão, já tinha discutido na aula passada, mas em termos práticos, o que a coesão pode impactar na nossa vida? A coesão, por exemplo, pode levar a ela traz a alta tensão superficial da água, que a gente conversou. Tem alguns insetos, por exemplo, que conseguem andar sobre a água. Por que eles andam? Parece que tem uma película ali, né? É como se fosse uma película mesmo, porque uma molécula de água está tão fortemente ligada à outra que forma como se fosse uma películazinha. Então, ele consegue andar, né? Quando a gente percebe, por exemplo, uma gota de água, por que a gota ela fica tão redondinha? Porque imagina, é uma molécula de água sempre junto com a outra e estão meio que segurando todo mundo que está lá dentro. E isso é explicado
o que a gente chama, então, de tensão superficial, que é explicado, então, pela coesão, essa ligação forte entre uma molécula de água e outra. A gente percebe aqui com esse nadador, né, essa película de água, e em termos práticos, a gente percebe se eu vou pular numa piscina, se eu pulo de ponta, ou se eu pulo, por exemplo, de barrigada, eu vou sentir muito mais o impacto de barrigada, porque eu vou exercer uma pressão menor ali, né, um impacto menor ali naquela água, então vou ter dificuldade de romper essas ligações de hidrogênio. Porque as moléculas estão coesas, então eu tenho mais dificuldade de entrar. Então, coesão é uma característica muito importante. Lembrar, então, que coesão é uma propriedade onde a gente está falando de interação de moléculas de água, tá? Falamos aqui de tensão superficial, beleza. Essa imagem aqui remete exatamente ao que vocês estão aprendendo lá na química. Se alguém puder me ajudar. Lembra que existem 3 estados físicos? A água ela pode ser encontrada em forma sólida, que é o gelo, água líquida, que é essa daqui, né? Que a gente bebe, e pode ser encontrada também em vapor, né? No caso do vapor da água. Alguém consegue me explicar a diferença entre esses 3 estados? Vocês estão vendo isso na química. Alguém consegue me falar um pouquinho? Alguém? Eu não sei. A quantidade que as moléculas estão juntas ou separadas? Então, vamos pensar o seguinte. Quem conversou comigo? A Ana? Isso. Isso. Ana, quando a gente pensa, por exemplo, a água no estado de vapor, vapor da água, no gasoso, repara, isso daqui é uma molécula de água, isso daqui é uma outra molécula, uma outra molécula, uma outra molécula. Tá vendo que elas não interagem? Elas estão super agitadas, né? Então, não tem essa interação forte entre uma molécula e outra. Então, aqui a gente quase não vê, não existe ligação de hidrogênio. Porque lembra que a ligação de hidrogênio é aquela ligação que liga uma molécula a outra? Então, não tem, porque é exatamente o que você falou. Aqui elas estão tão agitadas que, ó, já rompeu a ligação. Então, está na forma de vapor de água. Quando a gente fala que ela agora está, por exemplo, na forma líquida, repara que esses pontilhados são as ligações de hidrogênio. Então, está tendo uma interação entre uma molécula de água e outra. Do vapor, para condensar, para eu sair do vapor da água, né? Para eu chegar na água líquida, você acha que esse sistema aqui, ele precisa ganhar energia ou perder energia? Tem que absorver energia ou liberar energia? Liberar energia. Ele tem, ó, vamos fazer o contrário. Coloquei uma água para ferver na chaleira. Aquela água ali está no estado líquido. Aumentei a temperatura, começou a ferver. Quando começa a ferver demais, eu estou fornecendo energia para aquele sistema. E aí, em algum momento, essas ligações, então, as interações se rompem. E aí, agora eu tenho a molécula de água que já está separada de outras no estado de vapor, né? Virou vapor no estado gasoso, virou vapor da água. Do estado líquido para vapor, para o estado gasoso, absorveu energia. Faz sentido? Ou não? Vocês aprenderam isso? Peraí que alguém Sim, faz sentido. Sim, a gente aprendeu. Isso, então absorveu energia, então ela saiu do estado líquido e foi para o estado gasoso. Agora, imagina que ela está no estado líquido, eu vou colocar no freezer. E aí, do estado líquido, ela vai virar gelo, vai para o estado sólido. O que está acontecendo ali? Ela está perdendo calor ou ela está absorvendo calor quando ela sai do líquido para o sólido? Está perdendo calor. Ela está perdendo calor. Ótimo. Agora, lembra que eu falei que a interação de uma molécula de água com outra é uma ligação forte, que é a tal da ligação de hidrogênio? Então, vocês acham que para ela sair do líquido para o gasoso, será que com pouca energia ela já consegue desprender e consegue ir embora, na forma de vapor d'água, ou a gente tem que dar muita energia para conseguir romper essa ligação e ela ir embora? Tem que dar muita energia. Tem que dar muita energia. Tem que dar muita energia. Tem que oferecer muita energia para esse sistema, para eu conseguir romper essa interação entre as moléculas de água, que é a ligação de hidrogênio, para ela ir embora. Do mesmo jeito, se eu tenho a água líquida, se eu quero congelar, eu tenho que fazer com que perca muito calor do estado líquido e para o estado sólido. Então, gente, olha que coisa legal. O que eu quero mostrar aqui para vocês, que eu não sei se vocês já viram isso na química, que a água, ela tem um alto calor específico. Vocês já aprenderam sobre calor específico? Lá na química também? É mais química do que biologia, por enquanto, né? Vocês já aprenderam isso ou ainda não?
Não. Não? O que é alto Não. calor específico? Seria o tanto de energia que você tem que fornecer para um sistema para eu conseguir aumentar 1 grau Celsius da temperatura de 1 grama daquela substância. Então, na hora que eu falo, por exemplo, que a água tem um alto calor específico, significa que você tem que dar muita energia para a água sair do estado líquido e para o estado gasoso. Ou você tem que tirar muita energia para ela sair do líquido e ir para o sólido. Ela é bem estável. Na nossa vida prática, um bom jeito de perceber isso, todo mundo já deve ter colocado água para esquentar no fogo para fazer café. A gente põe na panela. A panela, sei lá, de alumínio, né? Uma leiteira, uma panela de alumínio. E lá dentro a gente coloca a água. Botou para ferver. Se você botar a mão do lado de fora, colocar a mão ali na panela, você vai ver que vai esquentar rapidão a panela. Mas geralmente a panela está bem quentona, mas quando você põe a mão na água, ela ainda está morna. Vocês já repararam isso? Que a panela esquenta mais rápido do que a água? Já repararam? E vocês já repararam também que é o contrário? Desligou o fogo, tirou, fez o café, sobrou um pouquinho de água lá na sua panela. Você deixou. Se você perceber, a panela esfria também muito mais rápido do que a água. A água, ela mantém a temperatura, tanto assim, ela demora muito para aquecer. Mas depois que ela aqueceu, ela demora muito para esfriar. Diferente do alumínio. O alumínio, um pouquinho de calor que você dá, ele já aquece pra caramba. Um pouquinho de calor que você tira, ele já esfria pra caramba. A água não. A água para aquecer, por exemplo, 1 grau Celsius, 1 grama de água, 1 grau Celsius, você tem que dar muito calor. Para ela esfriar, você tem que tirar muito calor. Me ajuda a pensar agora em termos, pensando que um ser, por exemplo, um ser humano, 75% da gente é formado de água. Qual que é a vantagem se eu penso que a água tem um alto calor específico? Pensando que a água, assim, eu preciso fornecer muito calor para essa temperatura subir. Ou eu tenho que perder muito calor para essa temperatura baixar. Por que isso é vantajoso para a vida? Vocês conseguem tentar ver uma relação disso com a importância para a vida? Eu sou basicamente, assim, eu tenho, sei lá, 70% de minha água. Se eu preciso receber muito calor para essa temperatura subir, ou se eu preciso perder muito calor para essa temperatura baixar, é fácil mudar minha temperatura corporal? Não é fácil mudar essa temperatura corporal. Não é fácil, porque eu tenho muita água ali. Então, vocês concordam comigo que a água, ela impede essa variação brusca de temperatura porque ela tem esse alto calor específico? E isso é vantajoso para a vida. Isso é vantajoso, porque a água traz uma característica para a gente que a gente chama de regulação térmica. E aí eu vou dar alguns exemplos que talvez ajude também. Por exemplo, todo mundo aqui foi em algum sítio que tem uma piscina. Aí você acorda de manhã, aquele solão, sol, nossa, super quente. Aí você fala, vou dar um pulo nessa água, que essa água deve estar quentinha, porque está muito quente lá fora. Você pisa naquela ardósia que tem em volta da piscina, você até queima o pé, tem que botar o chinelo porque está muito quente. Mas na hora que você entra na piscina, geralmente a piscina está o quê? Gelada, gelada. Fala assim, nossa, mas meio-dia, esse solzão e a água está gelada. Por que será que a água está gelada? Porque o calor específico da água é muito mais alto do que o calor específico, por exemplo, da ardósia que está do lado de fora. O que isso quer dizer? Com um pouco de energia solar, um pouco de calor que aquele piso recebeu, ele já consegue aumentar a temperatura, ele já fica quente. A água, lembra que eu falei que ela traz essa estabilidade? Então, ela tem que receber calor demais para conseguir aumentar a temperatura. Então, por isso que meio-dia ela ainda está muito fria. Aí, beleza, você mergulhou, tá frio, mas enfim, nadou, tá de boa. Aí você saiu, comeu um churrasco, foi descansar e tal. Aí dá tipo umas 6, 7 horas da noite, você fala assim, vou dar um mergulho. Então já não tem mais sol, já tá escuro. Aí na hora que você sai para dar um mergulho, você fala, não, mas tá muito frio aqui, já tá sem sol, tô sentindo frio. E aí quando você pisa ali em volta da piscina, você sente o frio, o piso gelado. Você fala assim, não, realmente esfriou. Mas normalmente, se o dia todo fez muito sol, quando você entra na água à noite, que sensação que a gente tem? A água ela não tá mais quentinha? Não tá? A gente não percebe a água mais quente à noite? Uhum. Alguém quer tentar me explicar o porquê disso? Deixa eu ver que alguém tá me falando alguma coisa aqui no... Isso. Porque a água esquenta lentamente? Porque a água, ela demora e ao tempo a esquentar.
Então, assim, ela recebeu o sol o dia inteiro. Então, o dia inteiro ela foi acumulando essa energia e em algum momento a água ficou quentinha, que já foi aí mais final do dia. Mas, em compensação, no outro dia, aí ela começa a receber, aí ela vai perder esse calor ao longo da noite toda. Quando no outro dia da meio-dia o sol está estourando, ela não vai dar tempo dela esquentar de novo, rapidão. Por isso, porque essa variação brusca de temperatura não acontece pelo alto calor específico que a gente acabou de falar. Por isso que é mais fácil aquecer, por exemplo, a panela de alumínio do que a água. Por isso que é mais fácil, por exemplo, a gente sentir essa variação no piso da piscina do que dentro da piscina. Sabe, na geografia, o professor deve ter comentado isso com vocês. Amplitude térmica é maior no litoral ou é maior, por exemplo, lá no continente, por exemplo, num deserto? Vocês sabem o que é amplitude térmica? Vocês já aprenderam? Amplitude térmica é a variação de temperatura. Você vê uma variação brusca de temperatura, por exemplo, de dia e de noite. Essa variação é mais brusca, por exemplo, no litoral, ali perto da praia, ou ela vai ser mais brusca, por exemplo, lá no meio do continente, num deserto? Vocês sabem? No meio do continente. No deserto, boa. Por que ou no meio do continente, no deserto, você tem uma variação mais brusca de temperatura do que no litoral? Você já deve ter escutado falar que, por exemplo, no deserto, já deve ter visto um filme, não sei, que deserto é assim, de dia, no calor de... Nossa Senhora, quente demais. Mas à noite também, filho, congela. É uma variação muito grande. Na praia, geralmente não é assim, né? Na praia a gente sente um calorzinho de dia, à noite tem aquela brisa gostosa, não tem essa variação tão brusca quanto num deserto. O que que tem no deserto, o que que não tem ou tem no deserto que é diferente da praia e que a gente consegue justificar essa variação? O que que vocês acham? Deixa eu ver alguém falando aqui. O mar, não? Água. A água, boa, a água. Por quê? O deserto tem pouca água. Então, um pouquinho de calor que já recebe já é suficiente para aumentar muito a temperatura. Saiu o calor, já perde muito rápido também essa energia, então a temperatura baixa. Então, no deserto, como tem pouca água, você tem uma variação brusca de temperatura. No continente, perto do rio, perto de lagos, perto de coleções de água, a água ajuda, ela impede que aconteçam essas variações bruscas de temperatura. Faz sentido? Sim ou não? Faz. Faz sentido. E aí, uma outra coisa que é muito... Então, isso assim, gente, é para a nossa vida, assim, é uma coisa que é super legal da gente pensar. E aí, para a gente tentar associar com o início da aula e da aula da passada, e com a química, a gente comentou o seguinte, olha, se está no estado líquido e vai para o estado gasoso, significa que eu estou rompendo essas interações entre as moléculas. Se essas interações são frágeis, é muito fácil de eu romper. Então, um pouquinho de calor que eu absorvo, puto, já sai do líquido e vai para o gasoso. Se as interações são fortes, é o caso da água, lembra que a gente falou de coesão? As moléculas estão muito coesas, elas estão fortemente ligadas umas às outras por ligação de hidrogênio. Então, é difícil de romper essa ligação. Então, eu tenho que fornecer muita energia para romper. Então, dá para a gente, olha, costurar tudo. Então, quando eu falo assim, a água tem alto calor específico, ou seja, onde tem água, eu consigo ter uma regulação térmica, eu impeço essa variação muito brusca de temperatura, como é que eu consigo explicar isso pensando quimicamente? Por quê? Para eu conseguir romper essa interação entre uma molécula de água e outra, é uma ligação muito forte. Então, eu tenho que fornecer muita energia. Então, ou ela absorve muito calor, ou ela tem que perder muito calor para eu conseguir alterar, ou mudar, fazer essa mudança, por exemplo, do estado físico, ou simplesmente aumentar a temperatura para mais ou para menos. Se a gente for pensar na água, vai de 0 a 100 graus, né? Ela vai evaporar mais ou menos a 100 graus, não é isso? E ela congela com quantos graus? 0, não é? Então, ela tem uma, olha só, ela fica um tempo, um intervalo muito grande no estado líquido, que para a gente é bom demais. Pensar que o nosso corpo praticamente todo é formado por água. Sim? Vou dar um outro exemplo, então, pensando no alto calor específico prático do dia a dia. Saímos para correr.
fizemos uma atividade física, no a gente começou a transpirar, porque aumenta a nossa temperatura. Ou, por exemplo, você está com febre, está com a temperatura muito alta, ou está muito calor. Quando a gente está com febre, ou está muito calor, ou a gente faz uma atividade física intensa, o que o nosso organismo começa a fazer? Aumenta a nossa temperatura. O que o nosso organismo faz? Produz suor. A gente começa a transpirar, a gente produz suor e vai liberando esse suor, não é isso? A gente vai transpirar. Por que será que transpirar ajuda a gente a resfriar? Porque a ideia da transpiração, muita gente fala assim, é importante transpirar porque quando a gente está suando, quando a gente está transpirando, a gente está perdendo sais minerais, a gente tá... Não é nada disso. A ideia de transpirar é para resfriar. É um mecanismo que o nosso organismo tem de tentar resfriar, de tentar voltar para uma temperatura que ele acha ideal. Então, seja porque você está com febre, seja porque você fez uma atividade física intensa, seja que está calor pra caramba, ele não quer subir sua temperatura, ele quer manter essa temperatura. Então, uma estratégia que ele faz é que você comece a transpirar. Alguém consegue tentar me explicar qual é a relação entre transpirar e resfriar? Até coloquei aqui, ó. Então, aqui, repara, quando a gente está transfirando, quando a gente está suando, a gente está transpirando, a gente está liberando a água no estado líquido. E aí, o que vai acontecer com essa água se você transpirou? Se você secar, óbvio, o suor sai. Mas se você não secar, o que acontece com o seu suor? Você começou a suar. Se você não limpar, o que acontece com esse suor? Ele evapora. Ele evapora. Boa. E o que significa falar que ele vai evaporar? Busca lá na química. Ele vai sair do estado líquido e vai para o estado gasoso. Mas para ele sair do líquido para o gasoso, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que, aumentar a temperatura, né? Isso, ou seja, ele vai ter que absorver energia, você concorda? Sim. Para sair do líquido para o gasoso, ele tem que absorver energia. Normalmente a gente faz isso fornecendo calor, não é? Sim. Sim. Aí, olha que coisa mais bonita. Quando eu começo a transpirar, eu começo a liberar a água no estado líquido. Essa água, em algum momento, vai evaporar. Mas para essa água que está no estado líquido evaporar, significa que eu preciso absorver calor. Para eu sair do estado líquido para o estado gasoso, para eu conseguir romper aquelas ligações de hidrogênio e liberar minhas moléculas de água. Como a coesão é muito... Existe uma coesão aí, a interação entre uma molécula de água que a gente acabou de falar, por ligação de hidrogênio, é uma ligação forte, eu vou ter que fornecer muito calor para sair do estado líquido para o estado gasoso. Sabe aonde que ela vai pegar esse calor? Alguém sugere? Do ambiente? Do seu corpo. E aí, se ela pega calor do seu corpo, o que vai acontecer com o seu organismo? Vai resfriar. Vai resfriar. Olha que trem bonito. Não é bonito? Faz muito sentido. É legal demais. E a mesma coisa acontece com as plantas. Não sei se vocês já viram, as plantas também elas perdem água por transpiração. No caso da planta, a gente chama de evapotranspiração, tá? Mas ela também perde. Por quê? Porque para evitar um superaquecimento. Então, na hora que ela libera uma gotícula de água, ela está liberando água no estado líquido. Para essa água do estado líquido chegar no estado gasoso, significa que ela vai ter que absorver energia. Então, ela absorve energia, trazendo, então, esse resfriamento. Tá vendo? Então, aqui, olha, o alto calor específico, ele acaba trazendo o que a gente chama de alto calor de vaporização. Ou seja, para a água evaporar, ela vai ter que consumir uma grande quantidade de energia para sair do estado líquido para o estado gasoso. E geralmente vai tirar essa energia da onde? Do corpo do indivíduo, do organismo, da superfície do organismo. Por isso que resfria. Legal demais, não é? Aí, outra coisa que eu acho legal. Vocês já viram, de vez em quando a gente vai num lugar e está muito frio, muito frio, muito frio, muito frio. A gente começa a tremer, muito frio, muito frio. A gente pode até ter problema de hipotermia, que a temperatura é baixa. Mas não é fácil as nossas... Porque assim, se as nossas células conseguissem congelar com facilidade, ia ser um caos, né? Porque ia começar a arrebentar as nossas células. Porque a gente sabe que a água, quando congela, ela aumenta o volume. E as nossas células não congelam com facilidade. Mesmo se a gente está numa temperatura muito fria, você foi para um lugar que tem neve e está muito frio, você pode ter problema de hipotermia, mas você não vai ter congelamento das suas células. Por que a gente não
Lembrando que dentro da célula tem citoplasma, então é basicamente água. Por que não é tão fácil congelar assim as minhas células? Porque precisa de muita energia. Porque, na verdade, eu tenho que, para congelar, eu estou saindo do estado líquido para o estado sólido, não é? Então, na verdade, eu teria que perder ou ganhar energia? Perder energia. Perder. Só que para eu congelar, filho, eu tenho que perder tanta energia que eu vou ter outros problemas antes de hipotermia, antes de congelar. Então, não congelo. Então, é isso. A gente ser formado basicamente de água, primeiro, a gente evita a formação de cristal de gelo dentro das nossas células, porque vai ser muito difícil congelar, porque para congelar tem que perder calor pra caramba. A gente não vai ter uma variação brusca de temperatura, porque também para aumentar muito essa temperatura tem que ser muita energia, porque a gente é basicamente formado de água. E além disso, fala. Por isso que, tipo assim, quem soa muito tem o corpo gelado. Será que é por isso? Sim, não é estranho a pessoa, tipo assim, que soa muito, às vezes, aí, tipo assim, você vai pegar na pessoa, a pessoa, tipo, tá mais gelada. O que geralmente acontece isso, que o corpo fica gelado, muita gente que tem uma crise de hipoglicemia, que baixa a pressão, geralmente vai dar o suor, mas geralmente como tá baixando a pressão, é porque a circulação, a circulação sanguínea, ela tá vindo com uma pressão um pouquinho menor, então por isso que fica um pouquinho mais gelado mesmo, tá? Então não necessariamente é por conta disso, mas tem, assim, em alguns casos tem, sim, quando transpira, se for por conta de baixa de pressão, vai ficar mais gelado mesmo, pode acontecer. Entendi, obrigado. Nada. Mas tudo bem, gente? Faz sentido isso tudo que a gente está conversando aqui? Então, olha como é que a água é importante. E olha que bom que a gente é feito basicamente de água. E aí, a gente pode pensar isso também no nosso planeta Terra. O planeta Terra, 70%, a gente chama de planeta Terra, mas é planeta água, na real, né? Vocês devem ter visto na geografia. 70% do nosso planeta, ele é formado por água. O que isso traz de interessante para a gente? A variação de temperatura também do planeta Terra não é tão extrema assim. A gente vai ver uma variação muito extrema em lugares que tem menos água, por exemplo, onde tem deserto, mas, no geral, a variação não é tão intensa assim quando a gente compara com outros planetas do sistema solar. Tá? A gente falou, então, de coesão, que é uma propriedade que é essa interação de uma molécula de água com outra molécula de água. Tem agora uma propriedade que a gente vai chamar de adesão. A adesão é quando a molécula de água ela vai interagir com uma outra substância que não seja água. Então, por exemplo, dentro da minha garrafinha aqui, está cheio de molécula de água. Uma molécula de água está interagindo com outra, com outra, com outra. Essa interação entre as moléculas de água, coesão. Agora, essa molécula de água que está na beiradinha da garrafa, ela interage com a garrafa, não interage? Isso é chamado de adesão. Então, coesão, interação de uma molécula de água com outra. Adesão, molécula de água com uma outra molécula, tá? Só que tem uma coisa interessante. Essa outra molécula também tem que ter perfil polar. Porque vocês lembram que quando a gente fala de uma interação de uma molécula de água com outra, vai ser pelo polo positivo de uma molécula de água com o polo negativo? Lembra que acontece uma atração por essa diferença de carga? Que foi que a gente falou, que é a ligação de hidrogênio? A água ela também vai conseguir interagir com uma outra substância que não seja água, mas também tem que ter essa diferença de carga para acontecer a atração. Então, para falar de adesão, a gente tem que lembrar que essa outra molécula também tem que ter um perfil polar. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Quando a gente pega, por exemplo, tomei banho, vou pegar uma toalha e vou me enxugar, a toalha me enxuga, não me enxuga? Por que a toalha me enxuga? Porque a água consegue aderir ao algodão da toalha. Faz sentido? Sim. Porque, então, significa que o algodão ele vai ter esse perfil polar. Então, a interação entre a água e o algodão da toalha, por exemplo, a gente vai chamar de adesão. Só que na hora que ela adere, tem outras moléculas de água que estão juntas dela. Então, as outras vêm junto por coesão. Entenderam? Então, aqui vamos supor que está a toalha. Aqui é uma molécula de água. Essa molécula de água aderiu à toalha, ao algodão, por exemplo. Então, ela aderiu. Só que essa molécula de água está ligada a outra molécula de água, está ligada a outra molécula de água, está ligada a outra molécula de água, e por isso que a gente consegue enxugar.
Toda vez que a gente fala que a água adere a uma outra substância, ela consegue interagir com outra substância, a gente tem que lembrar que essa outra substância tem perfil polar. Professor, e se essa outra substância tiver perfil apolar, vai acontecer essa interação? Não, porque aí não vai ter essa diferença de carga para atrair. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Vocês já viram papel manteiga? Sim. Quando a gente pega o papel manteiga e coloca água, a água molha o papel de cara? Não. Molha não, né? Você fica fazendo assim, a bolinha vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. Não adere à água. Por que que não adere? Porque o papel manteiga, em cima dele ali, ele tem uma camada de lipídios, ou seja, ele tem uma camada, na verdade, de uma cera, que tem o perfil apolar. Então, se o perfil é apolar, não tem adesão. Só vai ter adesão se o perfil for polar. Deixa eu ver aqui. Então, o óleo também é O polar? óleo, ótimo. O óleo é um ótimo exemplo. Óleo tem perfil polar ou apolar? Apolar. Por isso que a água não interage com o óleo. Porque ela não consegue aderir ao óleo. Então, é muito legal que quando teve uma pergunta do Enem uma vez, que foi assim, por que que a água molha? É legal essa pergunta, né? Pararam para pensar, por que que a água molha? Tenta me explicar a partir do que eu acabei de falar aqui. Primeiro, a água molha qualquer coisa? Não. Não, tem tecido que ela custa molhar, né? Mas, no geral, por que que a água molha? Se ela vai molhar uma substância, significa que ela vai fazer o quê com essa substância? Ela vai interagir. Ela vai se aderir, vai ter adesão. A adesão, lembra, é a interação, é essa atração que existe entre a molécula de água e uma outra molécula. Só que essa outra molécula, obrigatoriamente, tem que ter o perfil polar. Então, a água molha, por exemplo, um papel filtro, que eu faço café. A água molha, por exemplo, essa minha blusa, porque essa blusa, ela também tem um perfil polar, então ela consegue se aderir a essa blusa. Ela consegue se aderir ao filtro de papel. Mas a água, por exemplo, não consegue molhar o meu papel manteiga, porque meu papel manteiga tem uma camada ali de cera e não molha. Se eu pegar essa folhinha aqui e colocar água, vocês vão ver que a água vai formar uma bolinha, uma gotinha, e não vai absorver. Ela vai sair, não vai? Ela Eu já cai, ia não falar cai? agora, a planta, inclusive a planta aquática, né? Que ela por cima, assim, a água sai. Isso, muito bem. O que será que a planta aquática tem por cima? E que nem essa plantinha minha que tem por cima? Tem alguma coisa que impede de absorver água, concorda? Que coisa que é essa? Tem que ter um material que é Apolar. porque a água não vai aderir a esse material, então ela não vai molhar. Sabe um exemplo bom, gente? Olha que legal esse exemplo também. Aves aquáticas. Por exemplo, o pato. O pato, ele fica na água, não fica? Vocês já pararam para pensar por que o pato não afunda? Porque, assim, o pato, ele é cheio de pena. Vocês já pararam para pensar que se a pena molhar, o pato tá ferrado? Porque se a pena molhar, vai ficar pesado. Deu ruim pro pato, filha. Afogou, afundou. Por que pena não molha, gente? É umas coisas que a gente não para pra pensar, mas é bom. Por que pena não molha? Alguém tem alguma sugestão? Aumenta aí, Matheus, isso. Eu tô chutando tudo no superfície apolar agora. Mas é exatamente isso. Sabe o que acontece com a pena? A pena em si ela é polar. É uma molécula, é formado de moléculas polares. Só que o pato, ou qualquer outra ave aquática, produz lipídios. Olha que legal, o lipídio é apolar. E esse lipídio, ele cobre a pena. Então, o que esse lipídio faz? Ele impermeabiliza a pena. E aí é por isso que o pato pode ficar de boa lá nadando, que ele não molha. Agora, você pode ferrar esse pato. Se você colocar detergente na água, você ferra o pato? Aproveitar que o Matheus está lavando aí tá lavando panela aí, Matheus. Você está colocando detergente para lavar, não tá?
Se você fritou um ovo aí, o que que você comeu aí, Matheus? Me ajuda aí. O que você fez aí de Vou comida fazer boa? um macarrão, mas... Um macarrão. Você usou óleo ou azeite? Sim. Usou. Faz- Se você simplesmente lavar, Matheus, essa panela sua com água, só água, você vai conseguir tirar esse azeite aí? Não, jamais. Jamais. Por quê? Porque a água não vai aderir ao azeite. Porque a água é polar, o azeite é polar. Então, o que você tem que fazer, Matheus, para conseguir limpar esse azeite aí? Detergente. Detergente. O detergente, a gente vai falar mais para frente, ele tem a capacidade tanto de interagir com a água, quanto de interagir com a gordura. Olha que maravilha. Então, ele consegue limpar. E aí, esse que é o problema do detergente que a gente joga direto lá no rio, ou no lago. Porque se o pato ele entra em contato com a água do detergente que está na água, ele está ferrado. Porque o detergente vai fazer o quê? Vai limpar os lipídios da pena dele. E aí, o que acontece? A pena dele vai começar a molhar. E se a pena dele molha, ele afunda. Beleza? Deixa eu ver uma pergunta que tem aqui no chat. Oi. Então, a resposta correta para que... Arthur, espera só um minutinho aí, meu filho. A resposta certa para que porque a água molha é somente porque ela tem aderência? Ela se adere? Então, aí você tem que falar duas coisas. Você tem que falar aqui primeiro, porque vai ter adesão dela com essa outra molécula que é polar. Só que na hora que ela adere, a gente está falando de uma molécula de água só, não é? Uhum. Aderiu. Só que na hora que uma vai, as outras vão tudo juntinho dela de mão dada. Essa mão dada, entre aspas, é o quê? A coesão. Lembra que uma molécula é ligada à outra, a gente chama isso de coesão? Vocês lembram qual é a ligação? Eu já falei 57 vezes aqui hoje. Ligação de quê? Ai, meu não tem Deus. problema não. Vamos falar de ligação de hidrogênio. Então, na verdade, a água mole a gente vai explicar por dois motivos. Primeiro, por adesão, porque ela vai se aderir a essa substância que ela vai molhar, mas na hora que ela se aderiu, filho, traz todo mundo junto com ela que está coeso com ela. As outras moléculas de água que estão juntas, e aí por isso que vai todo mundo junto, e por isso que molha. Entendi. Tá? E aí, só, por exemplo, quando a gente pega uma superfície que é apolar, um bom exemplo aí foi alguém que falou da planta aquática. Vocês já repararam, por exemplo, aquela Vitória Régia, que fica aquele gotão ali, o gotão roda para um lado, roda para o outro, mas não absorve. O que ali eu consigo ver? Não tem adesão, mas tem o quê? Não tem adesão da molécula de água com a superfície, mas está acontecendo o quê? Coesão de uma molécula de água com outra. Por isso que forma gotas. As moléculas de água estão tudo unidas umas às outras, só que ela não consegue aderir. Então, roda para um lado, roda para o outro. Porque uma gota de água, a gente tem, assim, trilhões de moléculas de água, né? É muita molécula de água que tem ali. Tá certo? E aí, só para terminar, nesses minutos finais, vocês já viram um canudinho? Sabe quando a gente pega um canudinho e coloca, por exemplo, no líquido? Vou chupar, por exemplo, vou tomar refrigerante. Botei um canudinho lá no meu líquido. Quando eu chupo esse canudinho, a água sobe no canudinho, né? Se por um acaso eu fizesse uma sacanagem com vocês, pegasse o canudinho e passasse óleo na parte interna do canudinho, entendeu? Peguei o canudinho, taquei óleo lá dentro e te dou. Você vai ter facilidade de beber o líquido? O que vocês acham? Então, finge que isso daqui é o canudinho, ó. Então, eu vou tacar óleo nessa parte aqui interna e nessa outra parte aqui interna. Vai ter facilidade dessa água subir? Não. Porque para a água subir, o que vai acontecer? Ela tem que se aderir à parede do canudinho e, por coesão, ela leva a colega, leva a outra molécula de água. Se ela não consegue aderir à parede, não sobe. Não sobe. Mas mesmo você colocando a força, assim... Aí você vai ter que... Aí pode ser até que suba se você fizer muita força. E aí tem uma coisa que é para terminar a aula que é muito legal, gente, que é um negócio chamado de capilaridade. Vocês já ouviram falar de capilaridade? Capilaridade é quando a gente tem tubos que são muito fininhos. Então, chama capilar porque é como se fosse o cabelo, é muito fininho. E aí, o que a gente percebe? Que quando a gente coloca esse tubo fininho num líquido, a água ela vai se aderir a esse tubo, e assim que ela se aderiu, ela vai trazer junto a outra molécula de água por coesão. Que aí adere ao tubo, sobe, coesão, sobe, adesão, sobe, coesão. Então, vê se vocês conseguem imaginar essa imagem aqui.
Eu tenho um becker com água aqui dentro. Aí aqui dentro tem um tubinho. Coloquei o tubinho aqui. Lembra que o diâmetro dele ele é bem fininho, tá? O diâmetro bem pequeno. Na hora que eu coloquei a água, ela vai aderir à parede do tubo. Então, ela aderiu à parede do tubo. Então, aqui a gente está falando de força de adesão. Só que tá vendo que uma molécula de água está ligada à outra por coesão? Na verdade, ligação de hidrogênio, que a gente fala coesão. Então, ela sobe. Aí a outra interagiu, aí sobe. Então, é normal a gente perceber quando a gente tem, como se fossem canudinhos, mas muito fininhos. Nesse canudinho que a gente chama de virante, não. Como se fosse da finura de um capilar, a água consegue subir. Porque a adesão e a coesão juntas acabam sendo maior do que a força da gravidade. Então, não precisa ninguém puxar, fazer força, chupar. A água sobe sozinha. Então, nesse caso aqui, tá vendo que a água está subindo sozinha? E não tem ninguém chupando, ninguém puxando. Por que ela está subindo sozinha? Porque a força de adesão e coesão juntas acabam sendo maior do que a força de gravidade. Então, imagina que eu sou uma molécula de água. Eu vou aderir aqui na parede do tubo, vou aderir aqui na parede do tubo e eu consigo subir. E se tem outras moléculas de água desligadas a mim, eu vou levando essas moléculas. A partir dessa explicação, olhando essa imagem aqui, qual que vocês acham desses 3 tubos que tem o menor diâmetro, é mais fininho? O 2 ou o 3? O 3? Isso, o 3. Esse aqui, na verdade, está como 4, né? Mas é esse aqui. Por que, Amanda? Porque a água foi a que mais subiu. Maravilhoso, foi a água que mais subiu. Então, para eu terminar real essa aula, dá uma olhada nessa imagem aqui. Vou parar de dividir e vou fazer uma pergunta para vocês. Que é a seguinte. Quando você sai na rua, repara uma outra coisa. Tem árvore que é alta pra caramba, não tem? Tem umas árvores nu que você olha assim e fala, nu. Vai lá na Praça da Liberdade. Tem uns bitela de árvore. Você já parou para pensar como é que a água sobe lá em cima? Sobe lá em cima é ótimo, né? Como é que a água sobe? Até o topo? Tem alguém puxando essa água? Tem um gigante lá puxando. Alguém puxando não, mas tem uma força ali, né? Que força? Como é que deve ser essa subida? Aí, ó, alguém já me falou alguma coisa legal aí. Eu já tive uma colinha ali para me responder. Então, antes de vocês me responderem, eu vou fazer uma outra pergunta. Olha que legal. Vocês acham... não sei se vocês já estudaram isso, vocês lembram? As plantas têm vasos condutores, que é o xilema e o floema. Vocês lembram disso? O xilema é aquele que leva água e sais minerais. Então, a água... Porque uma outra coisa também, a galera acha que a planta, ela absorve água da folha. Não, né? A planta absorve água da onde? Da raiz. Então, ela absorveu a água da raiz, essa água tem que chegar até a última folha que está lá em cima. Então, ela vai por uns vasos condutores que a gente chama de xilema, vai subindo. Chegou lá em cima na folha, vai rolar a fotossíntese, vai produzir a glicose, essa glicose sai sendo distribuída até o final. A célula da raiz, coitada, ela não faz fotossíntese, mas ela precisa da glicose, né? Então, eu tenho vasos que sobem, que levam o que a gente chama de seiva bruta, que seria água e sais minerais, então subiu. E tenho vasos que descem, que traz a seiva elaborada, que seria a rica em glicose. Lembraram disso? Pensa comigo no xilema, que são esses vasos que levam a seiva bruta. A partir de tudo que a gente falou, vocês acham que o xilema são vasos super estreitos ou pode ser uns vasos mais grossão? Porque se for pegar o caule, por exemplo, de uma árvore daquelas que tem lá, daquelas palmeiras que tem lá na Praça da Liberdade, são uns trem desse tamanho. Mas vocês acham que os vasos condutores que vão levar essa água lá para cima, eles também vão ser grandões assim, ou grandões assim, mais ou menos? O que vocês acham? Ou tipo um canudinho de fast food? Não. Como é que devem ser esses vasos? Extremamente o quê? Eles são extremamente fininhos. É o tal dos capilares. Então, gente, o vaso é tipo isso aqui, ó. Essa finurica aqui. Nossa, mas daquele tamanho... só que você vai ter uma porrada de vasos, né? São vários. Mas aí eles se organizam de uma maneira, mas eles são capilares. Por quê? Porque eu preciso que essa água suba. Essa água vai subir, vai acontecer uma coisa que chama evapotranspiração, que a gente vai conversar. Tem uma questão de
ela ser hipertônica em relação ao meio, a gente vai conversar, mas o que importa nesse momento da aula é que ela consegue subir por capilaridade também. Se é por capilaridade, a gente está falando aí de adesão e coesão juntas, essa força vai ser maior do que a força da gravidade, por isso que sobe. Se eu deixar esse vaso um pouquinho maior, um calibre um pouquinho maior, a força da gravidade vai ser muito maior do que a adesão e coesão. Aí não sobe, não. Não sobe, não. É que nem o canudinho mesmo. Quando a gente pega, por exemplo, um refrigerante, se a gente coloca o canudinho no refrigerante e bota a boca, o líquido sobe sozinho? Não, né? O que a gente tem que fazer se eu quero tomar alguma coisa no canudinho? Tem que chupar. Tem que fazer força, vai ter essa diferença de pressão e eu tenho que chupar. Agora, se esse canudinho, finge que se ele fosse muito fininho, um capilar, eu precisaria chupar? Não. Só de eu colocar ele no líquido, o líquido ia fazer o quê? Subir. Sabe um exemplo de capilaridade muito legal? Vocês já pegaram, por exemplo, papel filtro? Papel, por exemplo, que a gente faz café. Depois faz isso. Pega, por exemplo, alguma tinta, coloca essa tinta num pratinho e coloca o papel do filtro do café. Na hora que você encosta, você repara que a tinta, ele começa a absorver a tinta, começa a subir, não começa? Por que está subindo? Adesão e coesão, adesão e coesão. Então, sobe. Foi? Porque quando tiramos a casca da árvore, costuma secar. A gente vai falar sobre isso, não sei se eu ou a Maísa... Mas... Opa, peraí, que eu perdi vocês. Cadê vocês? Achei. A gente vai conversar sobre isso, porque a disposição do xilema e do floema é um pouquinho diferente, tá? Um fica mais externo, o outro fica mais interno. Lembrando que xilema e floema, um é o que leva... Xilema é o que leva a seiva bruta e o floema é o que desce com a seiva elaborada. Tá? Então, dependendo da disposição, que fica mais fora, se você tira, por isso que a planta pode morrer, por exemplo. Tudo bem? Mas a gente vai deixar para conversar isso depois, para não misturar, porque é muita informação. Beleza, gente? Alguma dúvida? Rolou? Então, pronto. Vou fazer uma listinha do que a gente conversou hoje, vou entregar para... Se tivesse misturado. Como é que é? Eu tô falando, vocês estão escutando, então, né? Vou fazer uma listinha, vou entregar para a Laurita sobre coesão, adesão, capilaridade. Quem puder fazer na monitoria, faça. Se não puder fazer na monitoria, entra lá no nosso Drive, pega, faça. Eu sempre deixo um gabarito. Se tiver dúvida, pode trazer para mim. Fechou? Fechou. Boa noite, meus amores. Fechou, obrigada. Boa noite, brigadão. Boa noite, obrigada. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Você Boa tá aí? noite, obrigada. Um beijo, gente. Bons estudos. Tchau. Estou muito feliz, viu, de estar aqui com vocês. Estou super animada. No final do ano, só resultado bom, tenho certeza. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.